você acha que ganharia? O Superman versus todos os heróis do UCM? Vingadores! Avante! Boa sorte aí! Tá bom, eu sei que se eu colocasse todos os heróis pra lutar contra o Superman de uma vez só, certamente o Superman não ia aguentar o tranco, ele certamente ia perder. E talvez seria até injusto, né não? Então nós vamos ir aqui no 1 por 1, no mano a mano mesmo. E pra que não tenha choro aí nos comentários, eu vou utilizar ambos os Supermans que apareceram nas telonas. O Superman do falecido DCU, o Homem de Aço, e o novo Superman, que carinhosamente chamo de Superman Papelão. Não acredito. Mas que considero o Superman mais poderoso que nos foi mostrado em todos os live action. Pelo menos é a minha opinião. Ok, bora lá. Como eu disse que essa batalha seria aqui de mano a mano, então eu fiz uma divisão de 3 níveis. O nível 1 será os heróis normais, esses mais basicões, os que não têm poderes ou que têm poderes básicos. E o nível 2 serão os heróis intermediários, os que eu considero fortes, pelo menos mais fortes do que os normais, que geralmente têm poderes e poderes ali que faz um bom estrago, vai. E o terceiro grupo é os mais poderosos do UCM, aqueles que realmente pode de fato vencer o Superman no mano a mano. Bora lá. Ok, antes de nós compararmos, eu vou dar uma refrescada pra vocês quem que é o Superman nas HQs, tá? Não que eu vá usar o Superman das HQs aqui, mas só pra ressaltar o quão poderoso ele é e o seu potencial que pode não ter sido explorado totalmente nas telonas. O Superman já moveu placas tectônicas, já levantou construções gigantescas. E eu não tô falando de simples edifícios não, eu tô falando de montanhas gigantescas. Já sobreviveu a explosões nucleares. Isso nós já vimos no Homem de Aço. E ele luta com extrema facilidade no espaço e até mesmo debaixo d'água. Isso significa que a pressão da água e nem a falta de colisão de ar pode parar os seus socos. Ok, eu considero que todas essas coisas, tudo bem que não as placas tectônicas, mas as demais coisas já foi meio que mostrado nas telonas, mas também nos foi mostrado que ele se equipara à velocidade do Flash. Tudo bem que o Flash não estava correndo na sua velocidade máxima ali, mas ele peitou o Flash ali. Então só nisso daqui já daria uma bela sopa de super-heróis do UCM derrotados. Ok, com base nisso, entendendo o nível de força, vamos começar a nossa batalha. Nível 1, os heróis mais normais, os humanos. Aqui temos Viúva Negra, Gavião Arqueiro, Capitão América, Soldado Invernal e todos esses outros que você sabe quem são, nessa mesma pegada de estilo. Ok, o resultado é só um. O Superman vence de lavada, com facilidade. Se bobear, ele nem precisa fazer nada, só basta ele assoprar e todos esses iriam pro ralo. Ele não tem a menor chance contra o Superman. Tudo bem, você pode considerar que o Lex Luthor, ele é um humano e nem sequer tem poderes e nem habilidades, como por exemplo o Capitão América e o Soldado Invernal, mas ele tem Kryptonita e também é um gênio especialista em fazer o Superman chorar no banho. Então, nós poderíamos considerar humanos que são semelhantes ao Lex Luthor que tem no UCM, que poderia sim fazer o Superman chorar no banho, mas nós não sabemos se existe um tipo de Kryptonita ou algo muito parecido dentro do UCM. Então, sem Kryptonita, quem é o Lex Luthor? O que ele poderia fazer contra o Superman? Fazer um clone do próprio Superman para bater de frente contra o Superman? Ainda assim, não seria o próprio Lex Luthor batendo de frente com o Superman, mas sim o próprio Superman contra si mesmo. E o Lex Luthor só é capaz de bater de frente com o Superman se ele estiver usando uma daquelas roupas que ele utiliza, que é movida por energia de Kryptonita, fazendo ele ter uma vantagem meio que mínima ali contra o Superman. Ok, nível 2, os intermediários. Agora entra aqui o Pantera Negra, o Homem-Formiga, o Visão e o Homem-Aranha. Ok, o Pantera Negra já seria um adversário um pouco difícil do Superman nocautear, porque vejamos bem, o Pantera Negra tem uma roupa totalmente revestida de vibrânio, e nós sabemos bem que o vibrânio é praticamente indestrutível por causa das suas propriedades, que absorve qualquer impacto, e não só isso, como também libera como energia cinética. Mas será que o Superman seria capaz de amassar vibrânio? Meu nobre guerreiro e minha ilustre donzela, eu duvido muito, já que nem mesmo o Sentinela foi capaz de fazer isso contra o braço do Soldado Invernal. Se você prestar atenção nessa cena, o Sentinela está tentando amassar vibrânio. O vibrânio chega até a esquentar em sua essência, mas o Sentinela percebe que ele não consegue amassar vibrânio, e eu acredito que o Sentinela tem o mesmo nível ou mais em questão de força do que o Superman.
E se o Sentinela não conseguiu amassar Vibranium, certamente o Superman não conseguiria. Então não seria possível que o Superman conseguisse varar o Pantera Negra com sua visão de calor e nem dando socos. O que poderia acontecer seria o Pantera Negra ser nocauteado com os socos de super velocidade misturado com a super força do Superman e iria sobrecarregar o Vibranium. E provavelmente o Pantera Negra não iria conseguir aguentar todos aqueles impactos. E eu tiro essa conclusão de Vingadores Guerra Infinita, quando o Pantera Negra foi pra cima do Thanos e o Thanos meteu-lhe a pancada, um soco certeiro que fez o Pantera Negra ser nocauteado e cair no chão. Aparentemente o Vibranium foi sobrecarregado e um pouco da energia cinética pegou no Pantera Negra, fazendo com que ele se esborrachasse ali no chão. E eu acredito que o Thanos tem o mesmo nível de força do Hulk. Tudo bem que talvez o Hulk seja até mais forte do que ele quando está muito mais nervoso, mas ele tem a força equiparada ao do Hulk. E eu acredito que o Superman tem uma força inacreditavelmente superior à força do Thanos. Então seria batata, meu guerreiro. O Pantera Negra não iria aguentar por muito tempo os socos do Superman e iria beijar a lona também. Agora o Homem-Formiga. O que o Homem-Formiga poderia fazer? Ele poderia diminuir com as suas partículas PIM o Superman, transformando ele em uma formiga. Mas aparentemente quando o Homem-Formiga fica pequeno, ele fica com a mesma força, ou até mais. Então certamente isso aconteceria com o Superman também. O Superman iria virar uma pulga, mais forte que um tiro de canhão. Ele poderia varar o Homem-Formiga em uma velocidade inacreditável. Seria quase que impossível do Homem-Formiga aguentar. E se o Homem-Formiga ficasse gigante? Sinceramente, o Visão conseguiu desestabilizar o Homem-Formiga quando ele estava gigante, aumentando a sua densidade. Então provavelmente o Superman não teria nem um pouco de esforço de derrubar o Homem-Formiga. Depois de alguma forma ele utilizaria a tecnologia para ficar grande de novo. E também vimos que quando o Homem-Formiga fica gigante, ele fica um pouco lento. E o Superman tem super velocidade. Fala sério, o Homem-Formiga só tá aqui porque de fato ele pode ficar grande e pequeno. E tem um up de força quando fica grande e aparente um up de força quando fica pequeno. Agora o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é tão forte quanto o Hulk calmo. Ele é tão resistente quanto o Thor. E tem uma agilidade e uma inteligência em combate por conta do seu sentido aranha que chega às raias da premonição. Mas também não teria a menor chance contra a velocidade e a força bruta do Kal-El. Ele não seria capaz de desviar de nenhum soco. Se o Superman quisesse dar um peteleco na cabeça do Homem-Aranha e mandar ele pra lua, ele faria isso com extrema facilidade, já que o Superman tem super velocidade. E o que o sentido aranha conseguiria fazer neste caso? Tudo bem que o sentido aranha poderia avisar o Homem-Aranha de que o peteleco estava vindo em extrema velocidade, mas iria ser inútil. Ele iria receber o peteleco do mesmo jeito. Mas tudo bem que o peteleco não seria capaz de nocautear o Homem-Aranha, mas um soco bem dado do Superman faria com que o Homem-Aranha fosse parar no Queens, seja lá em qual lugar do planeta onde o Homem-Aranha estivesse. Ok, o Visão. Agora nós começamos a brincar de verdade. Esse é o único do nível 2 que poderia de fato dar trabalho para o Superman. Sua intangibilidade e uma joia do infinito em sua testa poderia não só atrapalhar o Superman, dando extrema dificuldade em batalha, mas poderia vencer o Superman. Vem cá, deixa aí nos comentários, você acha que a joia da mente seria capaz de rasgar o Clark Kent, o Superman, no meio? Porque vimos que a joia da mente foi capaz de varar no meio o Thanos, mas mesmo assim eu tenho lá minhas dúvidas. Mas de qualquer forma, como que o Superman poderia tocar no Visão, já que o Visão fica intangível e ele consegue aumentar sua densidade também, ficando invulnerável? Ou seja, invulnerabilidade e intangibilidade, e ainda tendo um corpo totalmente feito de vibrânio. Como que o Superman iria ganhar dessa? Sinceramente, só a joia do infinito com essa energia cósmica já balançaria a balança para o lado dele. Então o resultado do nível 2 seria simples. O Superman derrotaria praticamente quase todos, mas o Visão poderia complicar e muito a batalha. Mas mesmo assim, eu acredito que o Superman seria capaz de vencer o Visão, porque nós vimos que o Visão pode ser varado com espadas de Uru, porque quando o seu corpo de vibrânio não está em alta densidade, ele fica um pouco maleável, quase como uma pele. Então se o Superman vier rápido o suficiente
suficiente, conseguiria varar ele, sendo muito forte, usando uma força muito avassaladora. Porque também vimos que quando o Visão já estava enfraquecido, depois de ele ter sido varado com a lança de Uru, o Thanos conseguiu arrancar a joia da mente da cabeça do Visão, usando as próprias mãos. Então eu acredito que o Superman seria capaz sim de deslacerar o Visão, se ele fosse rápido o suficiente e usasse sua força máxima. Então sim, o Superman ganharia no nível 2, mas o Visão daria trabalho. Agora chegamos no nível 3, os mais poderosos e aqueles que de fato poderia vencer o Superman. E esses são o Hulk, o Thor, o Doutor Estranho, a Feiticeira Escarlate e a Capitã Marvel. Esses daqui sim poderia colocar o Superman de joelhos. O Hulk no UCM nos mostrou ser forte o suficiente para poder fazer o Superman chorar, já que ele teria força muito superior à do Superman. Claro, dependendo de qual Hulk fosse. Eu estou falando aqui do Hulk de Vingadores 1, aquele Hulk que ainda era uma besta fera, que teria a capacidade de ficar cada vez com mais raiva e consequentemente mais forte. Esse Hulk sim poderia de fato vencer o Superman, tanto do Homem de Aço quanto do novo Superman. Mas eu sei que muita gente vai comentar aí dizendo que o Hulk não ganharia. Ok, de fato ele não ganharia, dependendo da sua versão. Você está falando da versão de Thor Ragnarok? Lógico que esse não ganharia, porque esse Hulk aqui está com a sua mente amadurecida, então ele está tendo mais controle sobre si, portanto ele tem controle sobre a sua raiva, e é exatamente por causa desse controle que ele consegue se manter na sua forma de Hulk, prendendo o Bruce Banner dentro da sua mente. Então ele consegue ficar calmo e ainda assim bravo ao mesmo tempo, mas não consegue acessar todo o seu potencial, e é por esse motivo que ele leva uma surra do Thanos, mesmo o Thanos não tendo o nível de força que o Hulk teria, e é por esse motivo também que o Hulk se encontra nocauteado depois de uma surra do Thanos, porque ele não tá no seu nível máximo. Ok, e o Professor Hulk? Eu não sei se você se lembra, mas o Professor Hulk conseguiu atirar uma pedra tão forte, mas tão forte, que ela chegou a entrar em combustão na atmosfera. Se aquilo ali pra você não foi um feito de força absurdo, eu sinceramente não sei mais o que seria um feito de força absurdo pra você. Mas eu sei que o Superman iria estompar, iria virar do avesso o Professor Hulk, porque cairíamos naquele mesmo problema que aconteceu quando o Hulk estava lutando contra o Thanos. O Hulk tinha meio controle de sua força e de sua ira, então ele não conseguiu acessar todo o seu poder. E aqui seria exatamente a mesma coisa. Por mais que o Professor Hulk tenha uma força absurda, consiga até lutar e ter um raciocínio maior em batalha, ele não conseguiria vencer o Superman por causa da sua super velocidade e da sua força absurda e sua capacidade de voo e tudo mais. O Hulk não iria ganhar, só teria muitas chances realmente se fosse o Hulk de Vingadores 1. E a Capitã Marvel, veloz e extremamente poderosa, mas eu acredito que ele é um pouco abaixo do Superman em velocidade. Tudo bem que nós nunca vimos o Superman voando ou se movimentando na velocidade quase que da luz. Vimos que ele não conseguiu acompanhar em 100% o Flash, e também vimos que ele não consegue voar numa velocidade instantânea. Quando ele teve que sair do meio de Nova York para ir até a Fortaleza da Solidão, percebemos que o cenário ao seu redor muda um pouco, muda de segundo em segundo, então é uma velocidade muito rápida, mas não é tanto assim, já que a Capitã Marvel consegue viajar entre planetas e a sua velocidade aparentemente é quase que perto da luz. Mas de que adianta ter essa velocidade se ela só tem essa velocidade em voo linear? O que eu quero dizer? Ela só consegue atingir essa velocidade indo em linha reta, e ainda assim essa velocidade só pode ser acessada em voo, ou seja, ela não consegue acessar essa velocidade em tempo de reação, em batalha, lutando ali, diferente do Superman, que consegue acessar a sua velocidade tanto em tempo de reação quanto em voo, o que daria um ponto para o Superman. E a sua invulnerabilidade, o Superman é invulnerável apenas por tomar um banho de sol. Já a Capitã Marvel, ela precisa ser atingida por energia cinética, um pouco semelhante ao vibrânio. Ela consegue absorver a energia, então os socos do Superman iria fazer com que ela ficasse cada vez mais invulnerável. Porém, se você não sabe, meu nobre, a Capitã Marvel, ela é como se fosse uma bateria. Quanto mais você esmurraria ela, ela ficaria cada vez mais forte, mas ela só continuaria invulnerável se ela não utilizasse sua capacidade de voo e nem utilizasse suas rajadas de energia, porque se ela utiliza sua capacidade de voo e rajada de energia, ela está gastando a energia cinética que está acumulada dentro de si. Logo, cada vez que ela utiliza seus outros superpoderes como voo e rajadas de energia, ela fica vulnerável. Então pensa comigo, se o Superman atirasse sua visão de calor contra a Capitã Marvel com toda a sua força e a Capitã Marvel não tivesse outra escolha a se defender com as suas rajadas de energia, quanto tempo precisaria para ela se esgotar e o Superman conseguir atingir ela com a sua visão de calor em nível absurdo, ela estando ali vulnerável? Eu acredito que isso seria capaz de até matá-la. E você se lembrar bem, quando ela estava lutando contra o Thanos, ela estava absorvendo
absorvendo toda a energia da manopla e ela ficou invulnerável. Mas o Thanos tirou da manopla do infinito a joia do poder e sapecou ela ali. Ela não aguentou, mesmo absorvendo todos os outros poderes da joia. Então significa que com um soco de poder infinito poderia jogar ela longe ou até nocauteá-la. Então quão forte o Superman precisaria socá-la para conseguir nocauteá-la? Será que ele precisaria dar uma volta no planeta em super velocidade e dar um soco nela com super força? Será que ele venceria ela? Bom, eu tenho lá minhas dúvidas, mas pode deixar sua opinião nos comentários. O próximo aqui é o Thor com o Rompe Tormentas. Obviamente eu não vou colocar o Thor com o Mjolnir, porque seria uma extrema desvantagem. Na verdade, essa batalha aqui vai ficar no card aqui em cima. Depois de você terminar de ver esse vídeo, vai conferir essa batalha, porque tem um vídeo específico sobre isso. Lá você vai ver quem é que ganha essa. Mas espera, vamos continuar aqui. A Feiticeira Escarlate ou Superman. Aqui a conversa é outra. Os poderes da Feiticeira Escarlate são absurdamente superiores aos do Superman. Ela consegue manipular a realidade com sua magia do caos. Isso é extremamente perigosíssimo para o Superman. O que ele poderia fazer contra ela? Vamos lá, se o Superman utilizasse a sua super velocidade e rasgasse ela no meio, isso seria extremamente inútil, já que nós vimos que quando ela saiu da dimensão espelhada, ela saiu totalmente deslacerada, mas a magia do caos reconstruiu seu corpo em questão de segundos. Ok, isso também valeria se o Superman utilizasse sua visão de calor, também valeria se ele jogasse ela no espaço, também valeria se ele tentasse jogá-la debaixo da água. Nada disso iria fazer com que ele vencesse ela. Ela não é indestrutível, nem intangível. Ele poderia sim fazer ferimentos nela, mas seria inúteis. Ok, então aqui o Superman ficaria sem a sua super força, super velocidade, visão de calor e sinceramente, nem o seu sopro congelante seria capaz de parar a Feiticeira Escarlate, já que estamos falando de magia aqui. E o Superman é poderes biológicos. E nós vimos o que a Feiticeira Escarlate conseguiu fazer contra a Capitã Marvel da Terra 838. Ela anulou os poderes da Capitã Marvel, que são poderes oriundos da Joia do Espaço, que são poderes cósmicos, que também beira a magia. Então será que a Feiticeira Escarlate poderia anular os poderes do Superman ou humilhar ele ainda mais, transformando ele, sei lá, em uma folha de papel e rasgando, ou em uma formiga e pisando, ou talvez num biscoito de chocolate? O que acontece com a Terra? Você exauriu a minha paciência, mas eu espero que você entenda que ainda assim, o rumo que tomar, serei eu bem ponderada e razoável. Não aceito ser parte disso. Talvez a gente abra uma exceção. Não! E o que seria do Superman contra o Doutor Estranho? O Doutor Estranho seria praticamente a mesma coisa. O Doutor Estranho consegue manipular o tempo, fazer portais e magias desconhecidas. A sua gama de poder mágico é extensa e o Superman não seria capaz de lutar contra isso. Afinal, não é por pouco que o Doutor Estranho se chama o Mago Supremo. Se o Doutor Estranho de alguma forma, lançando algum feitiço, pudesse descobrir as fraquezas do Superman, ele poderia teleportar o Superman para um planeta que tem sol vermelho ou de alguma forma emular com magia kryptonita. Mas diferente da Feiticeira Escarlate, que o seu corpo é totalmente imbuído com a magia do caos, que faz com que ela tenha um poder de regeneração mágico extremo, o Doutor Estranho não tem exatamente isso. Ele poderia lançar o feitiço em si, de proteção, mas lembrando que o Superman consegue pensar em super velocidade, ele poderia simplesmente arrancar o coração do Doutor Estranho antes mesmo que ele piscasse, e ele nem precisaria fazer isso, já que ele poderia tirar simplesmente o anel do Doutor Estranho, o que anularia muitas das suas capacidades. Mas o que poucos sabem é que os poderes do Doutor Estranho não vêm apenas daquele anel. Ele pode sim fazer magia sem aquele anel. E se ele conseguisse de fato jogar o feitiço de proteção, aí o Superman não ganharia dele nem em 1 milhão de anos. Já que nós vimos em What If que o Doutor Estranho Supremo jogou um feitiço de proteção em si mesmo e em todos os Guardiões do Multiverso, e as rajadas de todas as joias do infinito ao mesmo tempo não foram capazes de quebrar esse feitiço. Então sinceramente, os socos do Superman, nem em super velocidade e nem mesmo sua visão de calor, seria capaz
capaz de quebrar esse feitiço. Seria extremamente inútil. Então o Superman ficaria à mercê do Doutor Estranho. E o Doutor Estranho poderia sambar em cima do Superman, que o Superman não ia poder fazer absolutamente nada. E ele perderia essa batalha. Mas lembrando, considerando que o Superman não use sua super velocidade antes que o Doutor Estranho pense ou lance qualquer feitiço. Então seria meio que a sorte e um empate. Tudo bem, eu não coloquei os novos Vingadores aqui, porque todos eles se classificariam como nível 1, exceto o Sentinela, que sinceramente está muito além do nível 1, do nível 2 e do nível 3. Superman não venceria do Sentinela, nem se o Sentinela deixasse. Resultado final, a Feiticeira Escarlate certamente ganharia do Superman. Já o Doutor Estranho teria a chance de ganhar do Superman. Já o Thor, bom, aí você só vai saber se você clicar no primeiro comentário fixado. Confere lá, fui!